Pessoal, todo mundo sabe que Bolsonaro perdeu com a carta do arregão, a carta do arrego, o atestado de covardia que foi escrito por Michel Temer e assinado pelo presidente Bolsonaro. Aquela carta caiu como uma bomba para os bolsonaristas porque os magoou. Os magoou. E Bolsonaro tem feito um esforço sobre-humano junto com seus aliados para mostrar que aquilo não foi um arrego, que tudo não passou de uma estratégia. Só que o Bolsonaro e os aliados deveriam tomar cuidado, porque o esforço mental está sendo tão grande que eles podem ter um efeito colateral. Porque eles estão usando partes do cérebro que eles não dominam. E muito esforço vai acabar explodindo, e vocês sabem que o que eles têm no cérebro, eles também têm no intestino. E vai explodir, já quase aconteceu com o Bolsonaro, ele teve que ir para São Paulo fazer uma desobstrução, porque a situação ficou complicada. Então eles deveriam desistir. Porque assim, o gado do Bolsonaro, ele é um gado burro, isso todo mundo sabe, não deveria nem chamar gado, né? Porque gado é boi, eles são jumentos, são burros. Mas o gado, apesar de ser burro, ele tem sentimentos. O gado sente, o gado chora, o gado tem um sentimento bovino, mas é um sentimento. E esse sentimento foi muito, mas muito machucado por Bolsonaro. Então, por mais que Bolsonaro faça essa ginástica mental, não vai dar certo, não vai voltar a ser o que era antes, porque o bolsonarismo que nós conhecíamos, ele simplesmente morreu, ele desapareceu. E não adianta Bolsonaro querer falar que ele é líder, que ele lidera o gado, porque não é assim que funciona. Uma liderança, ela precisa ser aceita. O líder, ele precisa ser aceito pelos demais, pelos que estão ao redor dele. Não adianta eu chegar ali perante um grupo de amigos, uma roda, e começar a querer mandar, começar a querer dar ordens, porque não vai dar certo. Os meus pares, as pessoas que estão comigo, precisam me aceitar como líder. Eu preciso conquistar a confiança delas. E Bolsonaro quebrou essa confiança. E por mais que ele queira falar que ele ainda é o presidente da eleição, não vai dar certo. E foi muito emblemático que no finalzinho ali da carta que o Michel Temer escreveu, Bolsonaro tentou recuperar aquele sentimento que existia antes da eleição, com o lema da eleição de Bolsonaro: Deus, Pátria e Família. Bolsonaro, com aquela carta, quis mostrar para o gado dele que ele ainda é o mesmo. Eu ainda sou aquele Bolsonaro da campanha eleitoral, mas o gado não vai cair. E por que existe esse lema Deus, Pátria e Família? Porque é um lema que cai muito bem para o brasileiro médio, que é, entre outras coisas, religioso, que acredita em Deus. E se Bolsonaro é alguém que acredita em Deus, obviamente ele vai seguir os mandamentos de Deus e, portanto, ele não vai roubar e ele também não vai mentir, sempre vai falar a verdade. Portanto, Bolsonaro é honesto e, se ele é honesto e teme a Deus, ele não vai roubar o país. Por isso que ele ama também a pátria. E aí está o segundo pilar, pátria. Se ele não vai roubar, ele não vai ser um corrupto, como foram todos os outros anteriores a Bolsonaro, inclusive Temer. Vamos guardar isso. Então ele não vai roubar a pátria. E se ele não vai roubar a pátria, significa que ele respeita a família. Porque uma pátria protegida, uma pátria próspera, é uma pátria melhor para os nossos filhos, para a família. Então Deus, Pátria e Família foi o sentimento, foi o slogan, o mote de campanha que fez Bolsonaro crescer perante a classe média. E agora ele tenta recuperar isso. Só que a gente sabe que o gado não olha mais para Bolsonaro como sendo o grande patriota que ele dizia ser. O gado é patriota, mas você, Bolsonaro, não, você não é patriota, porque nós ficamos aguentando um final de semana inteiro com Bolsonaro sendo chamado de broxa, com Bolsonaro sendo chamado de corno e sendo chamado de viado, tudo aquilo que os bolsonaristas mais detestam. Alguém que é corno porque nós somos muito machos, nós não somos cornos. A broxa, jamais, eu não sou broxa, e principalmente viado, não detestamos viado. Mas Bolsonaro, depois do apoteótico 7 de setembro, que mostramos a nossa força patriótica, nós somos as ruas na data mais importante da independência do Brasil, porque nós temos que lembrar, e eu falo isso aqui no livro, e daí desmitificando a farsa Bolsonaro, esse livro é meu, nós temos que lembrar que o Bolsonaro ele se apropriou dos símbolos culturais, dos símbolos nacionais. Houve uma apropriação. As cores da bandeira são deles, o verde e amarelo é a bolsonarista. O hino nacional é utilizado por Bolsonaro também de modo impróprio. E, principalmente, os símbolos nacionais, como o 7 de setembro. É o dia da independência, como se fosse o dia de Bolsonaro. E na verdade o 7 de setembro foi quase como um Corpus Christi, como um feriado de Páscoa, um feriado religioso para os cristãos, que você tem que ir e prestar as suas homenagens ao santo do dia, ao santo padroeiro, ou àquela sua figura religiosa que você acredita.
E aconteceu isso no 7 de setembro. Na verdade, foi um dia de apoteose, um dia de culto a Bolsonaro, para celebrar a virilidade e o quanto o Bolsonaro é patriótico. Só que no dia seguinte, desse êxtase, desse apogeu, dos bolsonaristas batendo no peito e falando que eles têm orgulho de serem bolsonaristas, têm orgulho de ser gado, Bolsonaro vem e joga essa bomba pra cima deles. Uma carta assinada por Michel Temer, um petista, porque tudo parece petista, um petista corrupto. Bolsonaro se curvou ao sistema. Se curvou. E agora não adianta falar que foi estratégia, aquela ginástica mental que estão falando, confiem no capitão. Ou Bolsonaro pedindo, não, vocês têm que esperar acontecer, vamos esperar a poeira baixar, falando de penetrar as urnas eletrônicas, né? Porque isso gosta, o gado gosta dessas coisas, de penetrar, que mexe com o falo, que mexe com a ideia, o imagético sexual dos bolsonaristas. Eles adoram isso pra mostrar que o Bolsonaro é viril. Só que a gente sabe que ele é broxa e corno. Broxa e corno. E justamente 2 dias depois da maior piada com o Bolsonaro, ele mostra sim que ele é broxa, que ele cede ao sistema. Rodrigo Constantino ficou muito triste, mostrando um sentimento de derrota. O Alan dos Santos também. Portanto, por mais que o Bolsonaro queira fazer essas piadas com Barroso, até insinuando questões sexuais, não vai funcionar. Não vai dar certo. Porque quando o Bolsonaro fez aquela carta mostrando que ele é um covarde, o gado bolsonarista deixou de olhar para Bolsonaro e se ver no espelho. Porque o que acontece? Vocês sabem muito bem. O gado, ele não olha para Bolsonaro e enxerga um presidente. Ele não olha para Bolsonaro e enxerga um homem, uma figura ali. Eles enxergam eles mesmos. Eles enxergam eles mesmos. E essa é uma questão forte de Bolsonaro com o gado. Porque o Bolsonaro não é uma pessoa, ele é um reflexo. Todo gado bolsonarista enxerga em Bolsonaro a própria imagem e semelhança. Porque é isso mesmo, tem que falar mal da Globo, tem que falar desses viados, tem que falar desses negros, tem que falar dessas mulheres, tem que falar disso mesmo, tem que falar, tem que destruir essa república. Eles falam isso, eles pensam nisso. Tem que acabar com lei de trânsito, tem que acabar com lei ambiental, tem que acabar com a universidade pública, tem que acabar com tudo, porque tudo não presta, tudo é uma porcaria. Eles pensam dessa forma. Mas quando o Bolsonaro abaixa a cabeça e escreve aquela carta da covardia, o gado olha para aquilo e fala assim, eu não escreveria. Eu não teria feito aquilo. Eu não teria feito. Então Bolsonaro, ele não é tão parecido comigo como eu imaginei que ele fosse. O Bolsonaro, ele não é aquele homem corajoso que eu imaginei que fosse. Porque o pensamento do gado é um pensamento muito simplista. Eles acham que com um estalar de dedos, vão apertar no botão, você resolve todos os problemas. E o pensamento do Bolsonaro é um pensamento simples também. E aí ele começou já, não, porque tá tudo indexado, você não quer pagar a gasolina R$2, você não quer pagar menos o gás de cozinha, mas o gado não vai engolir isso. Porque Bolsonaro, se era tão patriótico, se era tão patriota, ele não poderia se juntar a Michel Temer. Em hipótese alguma. E ele se juntou. Então, o sentimento, a imagem ficou trincada. É quase quando você tem um sentimento por uma pessoa, por um rapaz, por uma moçoila, e depois eles fazem algo que te decepciona. Poxa, ele fez aquilo comigo que eu não gostei. Ela fez aquilo comigo que eu também não gostei. Forma uma cicatriz. E sempre que você olha para aquela cicatriz, você lembra daquilo. E quando ocorrem situações semelhantes, você... é a mesma coisa que aconteceu daquela vez. Pela primeira vez, em todos esses anos, a imagem de Bolsonaro perante o gado está trincada. Nunca mais vai voltar a ser o que era. Nunca mais. Por mais que Bolsonaro queira fazer esforço mental, falar que foi estratégia, e por mais que Bolsonaro volte a atacar os poderes da República, como ele vai fazer... porque é inerente dele. Ele não vai abandonar uma estratégia vitoriosa de campanha. Porque Bolsonaro, ele tem a política do confronto, que é confrontar tudo e a todos, desde o início. Ele venceu a primeira eleição dele atacando os superiores do exército. Ele continuou fazendo isso. E nos últimos 10 anos, de 2008 até 2018, passando por 2014, é muito importante, ele aparecia toda semana no Pânico, no Super Pop, no CQC, atacando tudo e a todos. E foi assim que ele conseguiu ter mais de 500 mil votos no Rio de Janeiro, em 2014, o deputado federal mais votado do estado. Ele não vai abandonar isso. Nesse momento, não, claro que não. Porque ele precisa do gado. O problema é que o gado abandonou. O gado está abandonando porque o gado está com sentimento ferido. E Bolsonaro pode fazer os afagos que quiser, mas não vai conseguir voltar a ser o que era. Tanto é que, pelo que as pesquisas mostraram, pesquisas de redes sociais, das redes sociais, o apoio a Bolsonaro foi reduzido entre os bolsonaristas. E ele precisa desse gado ativado, ele precisa desse gado ativo e em constante ebulição para protegê-lo dos tribunais, para fazer igual o Trump fez nos Estados Unidos. Trump está sendo processado porque deve dinheiro ao fisco. E nos julgamentos ele fala que ele está sendo perseguido, que é uma perseguição política, que não é um julgamento justo.
E o Bolsonaro quer fazer a mesma coisa porque ele sabe que vai ser preso. O problema é que o gado defendia Bolsonaro porque não era uma defesa ao presidente, era uma defesa a ele próprio. A ele próprio. Agora Bolsonaro deixou de ser a imagem e semelhança do gado para ser um terceiro, uma figura diferente dos seus seguidores. E eu defendo a minha pessoa com unhas e dentes, mas um terceiro eu posso até defender, mas eu não vou defender com tanto afinco como eu me defendo. Foi uma derrota muito forte para Bolsonaro, uma derrota muito forte. O sentimento dos bolsonaristas é um sentimento de frustração, é um sentimento de decepção, e esse sentimento nunca vai desaparecer porque foi a primeira sensação. Então, por mais que Bolsonaro queira falar que ele está dando um passo para trás para dar dois para frente, o galo tem sentimentos e você os dilacerou, Bolsonaro. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e no Twitter, @ProfiléuOficial.